todos. Que o nosso Divino Mestre Jesus esteja aqui entre nós neste momento, porque é em seu nome que nós estamos aqui trabalhando. E quando nós trabalhamos em seu nome, a sua presença é autêntica e perfeita aqui. Nós sabemos que este nosso mestre amorável nos ensinou muito por parábolas. As parábolas eram pequenas histórias de fundo moral. Fundo este que nós ainda não conseguimos nos aprofundar e chegar na lição de fato que o mestre queria nos passar. Por isso, hoje, nós escolhemos para falar a respeito da parábola do semeador. É uma parábola que vem dizer a nós diretamente. Aliás, como todas as parábolas do mestre. Então, ele começa assim. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, como sempre acontecia. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando uma parte da semente, caiu no longo do caminho. E os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não há muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade. A terra onde haviam caído não nasceram. Mas levantando-se o sol, levantando-se o sol, queimou, como não tinham raízes, secaram. Então ela nasceu, cresceu um pouquinho só, mas com as raízes muito ali, a flor da terra ali, o sol veio e destruiu elas, queimou. Mas, outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Esta parábola está no livro de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Vejam bem, nós vamos analisar aqui agora, parte por parte, das sementes, como elas caíram e o que aconteceu com elas. Então, as primeiras caíram na estrada. A estrada, geralmente, não tem uma terra boa, uma terra fértil, uma terra afofada, para que a semente ali germine. E o que Jesus quis dizer com a terra que essas sementes foram jogadas? A terra, na simbologia do mestre, é o nosso coração. Essa terra a que eu estou me referindo é, na maioria das vezes, o nosso coração. Não é um coração pronto para receber a mensagem do Evangelho. Se recebe, até se empolga num primeiro momento, mas depois passa e esquece da mensagem. Não procura absolutamente permitir que essa semente que foi lançada em seu coração germine. E antes que ela germine, vem alguém que tenha mais vontade e rouba, como os pássaros, leva embora. Vejam bem o significativo dessa parte, dessa parábola de Jesus. Ele, como profundo conhecedor da alma humana, ele já sabia de como nós iríamos agir em recebendo a mensagem da Boa Nova Redentora. Segue o segundo caso aqui.
né? Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, e nós sabemos que a raiz estava bem assim pertinho da parte de cima da terra, o sol veio, queimou e matou. Os lugares pedregosos. Vejam a propriedade de Jesus em comparar os nossos corações a pedras. Somos endurecidos. Não conseguimos nos sensibilizar com a mensagem. Assim são os nossos corações pedregosos, corações endurecidos, corações difíceis, que não quer fazer nenhum pequeno movimento de mudança. De mudança. Jesus não veio dizer, olha, vocês estão assim, vocês estão agindo assim, vocês acham que isso é assim, continuem assim, porque está tudo bem. Vocês estão matando, vocês estão roubando, vocês estão adulterando, estão fazendo um monte de coisa errada, mas está tudo bem. Eu vim mesmo para confirmar tudo isso que vocês fazem. Não foi isso. Jesus veio nos trazer a boa nova libertadora, que os judeus, a seu tempo, entenderam tudo errado. Ele não veio aqui para libertar o povo judeu do jugo romano, que era como eles viviam. Os romanos, em uma guerra lá atrás, haviam conquistado a Judéia e eles haviam se tornado escravos. Então eles achavam que Jesus vinha para fazer essa libertação, mas não. Jesus veio para nos libertar de nós mesmos, desses seres que somos ainda até hoje, passados mais de 2000 anos, criaturas que continuamos sendo aquilo que sempre fomos, contrárias a tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Agimos tudo contrário. Por isto, nos encontramos aqui assim, doentes, cheios de problemas, cheios de aflições de toda a ordem, né? Nós estamos vendo aí guerras, tantas coisas acontecendo aqui no nosso país, não é? E por quê? Porque o ser humano ainda é egoísta ao extremo, é orgulhoso também, e não se importa com o outro, muito menos consigo mesmo. Porque é uma coisa que às vezes eu ouço as pessoas falando aí fora, porque eu me amo, porque eu amo meu filho, e a gente tem amizade com essas pessoas e conhece elas, o seu comportamento, e observa. Gente, eu não posso dizer nem que eu amo o meu filho que eu concebi se eu não me amo. E como é que eu não me amo? Quando é que eu descubro que eu não me amo? Eu não me amo quando eu bato de frente com o que eu acabei de dizer agora, com os ensinamentos de Jesus. Quando eu ouço esses ensinamentos e não pratico absolutamente nada. Quando eu sei que eu não devo mentir, que eu não devo enganar as pessoas, que eu não devo dizer falso testemunho, que eu não devo ludibriar o fisco, que eu não devo fazer um monte de coisas, e eu faço. Aí a gente acha que a gente está lesando o outro, não é? Eu só enganei ele, só falei uma mentira. Enganou a si mesmo, gente. Nós nos enganamos muito mais quando nós mentimos, porque nós achamos que estamos agindo corretamente, quando na verdade estamos agindo totalmente contra nós mesmos. Então nós não nos amamos. Nós achamos que nos amamos, mas não nos amamos. É bem diferente. Vejam bem a atitude de Jesus. Jesus veio e nos demonstrou com todas as letras o que é o amor. E nós ainda não conseguimos sentir. E estamos muito distantes desse amor que Jesus nos ensinou a ter. Vejam bem. A gente acha que é a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas nós não somos. E um problema, né?
Porque enquanto nós acharmos que somos as pessoas mais maravilhosas do mundo, nós não vamos fazer isso para nos melhorar. Porque tem um chavão aí fora, né? Que o time que tá ganhando, a gente não mexe. É a mesma coisa pra gente. Eu acho que eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo, então pra que eu vou mudar? Não é? Eu vou continuar a ser assim. Que se dane o resto. Eu sou a mais maravilhosa, os outros não são. Problema deles. É uma pena, né? Mas vamos continuar com as sementinhas que o semeador saiu jogando na terra. A outra caiu em espinheiros. E os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Seres que permanecem a ferir, agredir, magoar, machucar. O próximo? Não, eles mesmos. Nós mesmos. Vamos parar para analisar a atual situação do nosso país. Todas estas criaturas que nós estamos vendo dentro da mídia, repetindo, estamos até cansados já de tanto ouvir falar que fulano fez isso, cicrano fez aquilo. Eles acham que como eles estão com dinheiro lá fora do país, que eles vão viver bem, que eles vão até poder levar no caixão, né, o dinheiro deles, as propriedades que eles adquiriram com essa compra ilícita, com esse adquirir ilícito do dinheiro. Coitados, eu olho para eles assim, esbravejando, gritando, xingando às vezes, ou dando desculpas esfarrapadas. Coitados. Lá do lado de lá da vida é que vai iniciar o ajuste de contas real de cada um deles, assim como o nosso. Eles podem ser abocanhados pela justiça dos homens, que falha, que não cumpre o que deveria realmente cumprir, porque ela castiga, não é como a lei de Deus. A lei de Deus educa. Deus não castiga ninguém. Deus educa. Se eu fiz alguém viver uma situação complicada, problemática, lá no futuro, ou nessa mesma existência, ou na existência futura, eu vou viver a mesma situação que eu provoquei no outro, para eu aprender. Porque assim, às vezes, eu vejo as pessoas dizendo, tem que sentir na pele para aprender. E é assim. Porque aí educa, aí aprende. Aprende aquela situação. Né? Eu não vou mais fazer esse tipo de coisa, porque eu aprendi que eu não devo fazer. Que eu vou sofrer as consequências disso. É uma lei, é lei de Deus. Causa e efeito. Eu causo uma situação para com o meu próximo, eu vou ter que viver aquela mesma situação em mim. É assim. Bem desse jeito. Por que hoje nós estamos vendo tantas doenças? Apesar do homem estar vivendo mais tempo, apesar de todo esse progresso da medicina e da ciência, nós estamos vendo aparecer doenças que a gente não conhecia. Nós estamos vendo crianças, esta semana mesmo que eu faço parte na internet de um grupo que se chama Grupo de Oração, uma mãe lá desesperada pedindo pelo filhinho de 4 aninhos que está com... como que é aquele câncer? Leucemia. Com leucemia. Uma criança de 4 anos, gente. Se olhar para ela assim, nós vamos falar, meu Deus, essa criatura não teve tempo de fazer nada de errado. De fazer um mal para ninguém. De destruir a vida de ninguém. Nessa vida.
e lá atrás. Estes espíritos, estas crianças, a gente está vendo direto na internet, as mães pedindo oração, são espíritos que vieram para com o propósito de resgatar o passado delituoso que eles fizeram. Por isto, eles estão sofrendo estas doenças que não perdoam, matam. As mães, os pais fazem de tudo, mas não adianta. Eles sofrem, junto com os filhos, e os filhos vão. Mas aí vocês vão perguntar, mas esses pais, por que eles têm que sofrer com esse filho? Vamos lá saber quem induziu o outro a fazer o que fez para estar nessa mesma situação hoje. Não com a doença, mas tendo que viver cada momento da doença do filho. Os pais. Vamos lá saber o que eles fizeram. A gente não sabe. Mas a gente aprende. A gente aprende que precisa mudar. Está na hora de novos comportamentos. Hoje ainda lia uma revista internacional de espiritismo que eu assino, que é a RI, uma matéria falando sobre a degradação do ser humano, a degradação do ser humano aqui no nosso país. A gente não sabe lá fora, mas não deve ser muito diferente. Aqui, no nosso país, o que a gente vê na mídia, as novelas, eles faltam transar ali na frente das pessoas. Às vezes pais que não se apercebem, um filho pequeno ali assistindo, presencia aquelas cenas assim, de uma volúpia, de uma coisa louca. Isto que eu estou dizendo aqui agora não é ser retrógrada, é ter moral, gente, é ter caráter. Isso não é questão de ser retrógrada, não ser para trás. Não, essa mulher aí é uma velha caquética. Não, eu não sou, eu tenho moral, tenho vergonha na cara. Que coisa que muita gente não tem. Ontem ainda, a gente gosta muito, eu e meu marido, de assistir o Em Pauta na Globo. E nas sextas-feiras eles falam lá um assunto sobre sexo. E ontem eles iam comentar a respeito de pessoas de mais de 50 anos divorciando. Viveram uns 30, 40 anos juntos e agora estão divorciando. Por quê? Não é só porque às vezes não tem mais tanto diálogo. Não é só porque às vezes o marido, agora aposentado, fica lá de chinelo, pijama, não sai de casa para nada. Não, não é isso não. Ou a mulher, sabe o que é? São as ofertas da sociedade. Porque casado, às vezes eles se sentem, pessoas mais da minha época, se sentem mais amordaçados, amarrados, então determinadas coisas que querem fazer não podem, porque acham chato, né? Então, pede divórcio. E aí, a gente vai ver esses avós, porque já são quase avós, se não são, dando um exemplo da pior espécie possível para os seus netos. Ah, cadê a vovó? Ah, a vovó saiu com cicrano. Ah, cadê a vovó? No outro dia a vovó saiu com Beltrano. Cadê a vovó? Ah, a vovó saiu lá com a fulana. Então os netos já vão vendo que aquele vô e aquela avó, apesar de não ser dito para eles com todas as letras, são promíscuos. A promiscuidade está aí. Para quem quiser, está aí, solta. Recentemente, eu dando aula lá na Casa de Jesus, e tinha uns jovens, não me lembro mais direito o assunto, mas a gente estava tratando mais ou menos sobre isso aí, a promiscuidade que está agraçando tudo. O rapaz me disse, que eu comentei, porque eu fiquei sabendo, através de uma leitura, que em São Paulo, nas grandes cidades, estavam fazendo sexo dentro das baladas mesmo.
E que as meninas já vão de saia e sem calcinha. É uma barbaridade isso, uma nojeira. Me perdoe, mas é uma nojeira. E aí? O rapaz virou para mim e falou assim: Dona Iraci, aqui acontece isso. Eu falei: meu Deus. Eu fiquei de queixo caído, porque eu achei que fosse só lá nas capitais, nas grandes cidades. Acontece isso aqui. Falei: pai do céu. E ele confirmou tudo que eu disse, é tudo verdade. Eu fiquei boba. Então, como que a gente não quer ficar doente? Como é que nós conseguiremos ser felizes se nós usamos o nosso corpo da pior forma possível? Este vaso que Deus nos emprestou para esta existência, todo excesso, toda degradação corrompe esse corpo, agride esse corpo. Nós adoecemos mais cedo, nós morremos mais cedo e não nos damos conta. Somos suicidas em potencial. Porque suicida não é aquele que toma o veneno, que dá um tiro na cabeça, que se enforca. Não. Suicidas são os nossos atos equivocados. Os nossos atos que nós sabemos serem contrários à lei de Deus. Nós praticamos. Nos agredindo, nos matando, nos destruindo. Aí corremos buscar ajuda. Aqui eu acho que uma grande maioria veio porque está com problema, ou de saúde, qualquer outro tipo de problema. Mas eu vou lhes dizer uma coisa: não adianta vocês virem aqui pedir ajuda se vocês não mudarem isso aqui na vida de vocês. Comportamento, pensamento também compromete. Porque tem gente que fala: ah, mas eu só pensei. Pensou? Se comprometeu. Porque querendo ou não, esse corpo nosso é energia. Nós somos energia. Tudo aqui é energia. No universo, tudo é energia. A energia do nosso corpo é uma energia que vibra numa densidade bem lenta. Por isso eu estou vendo vocês e vocês estão vivendo. Já aquele desprovido desse corpo, que é o que desencarna, ele continua com um outro corpo, que é o perispírito. Só que a densidade de vibração é muito rápida. E só vem as pessoas que têm o dom de visão. É bem assim. Como a gente brinca lá fora, é mole ou quer mais, né, Kika? Não é fácil não. A gente brinca com a vida e a vida dá um troco para nós. As coisas acontecem. A gente vai buscando, vai atrás, acontece. Nós vivemos atrás de problemas. Quantas pessoas, às vezes trabalham numa empresa, quando entra, tudo bem, se comporta, faz bonitinho, trabalha, tudo. Aí ele começa às vezes a crescer. Aí o outro cresce também, mas ele não está gostando que o outro está crescendo igual ele. Aí ele começa a boicotar o outro. Né? Aí de repente, ali na frente, o patrão para de fazer ele crescer, né, de dar prêmios para ele, e começa a premiar o outro. Por que será, hein? Ele começou a boicotar o outro não fez nada para ele, e ele acha que o patrão está totalmente equivocado em premiar o outro, e não ele. Mas ele boicotou o outro. Ele puxou o tapete do outro. Gente, quem sobe desta forma na vida, ali na frente alguém puxa o tapete dele mais rápido do que ele puxou o outro. E aí, ele não pode reclamar. É bem assim. A gente sempre encontra alguém que dá o troco para nós. Mais cedo ou mais tarde a coisa vai acontecer. Não podemos reclamar. Nós buscamos. Continuando aqui. Outra, enfim, caiu na terra boa e deu frutos. Alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Vejam bem que
as sementes caíram num único coração. Quer dizer, em vários corações, desculpa. Mas corações que a princípio estavam a fim de receber a boa semente. Só que, veja, mesmo eles querendo receber a boa semente, alguns frutificaram 100, outros 60 e outros 30. Então, para ver que não basta a gente só querer, nós temos que fazer aquele empenho, as mudanças necessárias em nós. Nós viemos aqui buscar benefícios, viemos aqui buscar ajuda, mas se nós não fizermos por merecer, como aqui, podemos ser até em princípio aquela terra boa, mas se nós não adubarmos essa terra com o nosso trabalho, com as modificações necessárias em nossa vida, em nosso comportamento, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, não vai adiantar nada. Nós vamos até conseguir um pouco dessa semente, que ela cresça, mas nós não vamos conseguir nos alimentar totalmente dela, porque ela vai morrer. E nós não vamos ter. Nós vamos ter que nos dedicar a ela. E essa a ela é a nós mesmos. Certo? Ninguém está aqui para não evoluir. Todos nós estamos aqui. O planeta Terra não é uma escola de férias. É uma escola onde nós viemos aqui buscar conhecimento, buscar a nossa melhora íntima, a nossa transformação. Porque nós seremos cobrados quando chegarmos do lado de lá. E a tua reencarnação? Você não fez nada. Melhorou muito pouco. Todo esse tempo que Deus lhe deu, as chances que você obteve, pela misericórdia, o amor de Deus, e você não aproveitou nada. Aí a gente fica, né? Não sabe o que dizer, né? E é cobrado. A mesma coisa, falando em cobrança, por exemplo, nós que somos pais e mães, se a gente não agiu bem com o nosso filho, quando nós chegamos do lado de lá, se nós não procuramos domar nele as más tendências que todos trazemos, porque ninguém está aqui por primeira reencarnação, vai ser cobrado de nós. Que é dentro do filho que eu te confiei. Foi Deus que nos confiou o filho não é nosso, é de Deus. Deus abriu para ele a oportunidade da reencarnação, assim como abriu para nós. E se nós não aproveitarmos todas as chances para educar o nosso filho, para moldar o seu caráter, criando homens e mulheres de bem, porque as famílias têm falhado muito, por isso que o planeta está desse jeito. Nós temos falhado muito na educação dos nossos filhos. Temos que cuidar onde nós estamos. Se nós queremos um mundo melhor para toda a humanidade, nós temos que começar dentro de casa a melhorar. Na educação dos nossos filhos. E os filhos... José Raul Teixeira, ele é um médium, palestrante internacional, ultimamente está parado porque ele sofreu um AVC indo para os Estados Unidos. Ele perguntou para o espírito Camilo, que era um espírito que falava muito para ele sobre educação dos filhos. Aí ele perguntou para o Camilo, quando é que a gente começa a educar os nossos filhos? Com 1 ano, 2 anos? Não, Camilo respondeu para ele. No ventre. No ventre. Porque a partir do momento que aconteceu a concepção, o espírito está ali. Naquele zigoto ali, em formação. Transformando, né? Multiplicando a transformação daquela célula para futuramente transformar-se em um corpo. E esse espírito fica ali do lado da mãe, porque ele não entra na barriga da mãe, ele está ali, fora.
E ali ele observa na mãe, no ambiente dentro do lar, o comportamento do pai para com aquela mãe, o da mãe para com aquele pai, toda a convivência deles, o amor que eles têm por esse filho, as conversas que esses pais podem e devem ter com esse bebê, porque ali ele está livre ainda da matéria, está só ligado por um filetezinho, e ele pode absorver melhor todo o nosso ensinamento. Vejam bem como a espiritualidade nos ajuda, meus irmãos. Esse é um baita conhecimento para quem pretende começar uma família. Para quem tem filhos que vão começar uma família. Não é meu caso, né? Que eu agora tenho que partir para os netos. Então, esperar eles começarem a querer ser pais, serem pais. Então, precisamos. Porque é aqui que começa o homem de lá. Muita paz para todos. Obrigada pela atenção. E acenda uma luzinha na cabeça e vão mentalizando, pensando em tudo que ouviram na tarde de hoje. Que Jesus os abençoe agora e sempre.